Pessoal, homogeneizador de gotas Econ, qual é a finalidade? Auxiliar na redução de deriva e melhorar a deposição da cauda. Como funciona o Econ? Por que ele foi criado? Qual que foi a intenção? A intenção do Econ, quando a gente criou, era para quê? Para auxiliar na redução de deriva, para melhorar o padrão de gotas, para fazer uma melhor deposição de cauda e garantir um padrão de densidade dessas gotas, né? dessa cauda. Então, o raciocínio de criação do Econ foi o seguinte: foi retrabalhar a cauda sem mexer na emulsificação da cauda, que a gente não tem esse poder, né? Então a gente não mexer na emulsificação da cauda, mas sim melhorar a densidade dessa cauda na hora da formação da gota. E a gente avaliou que é o seguinte: a gota, como a cauda chega na atmosfera, interfere totalmente no espectro de gota, como essa gota é formada. Então, o que a gente fez? A gente quebrou a memória de fluxo. Então, a intenção foi o quê? Quebrar a memória de fluxo da cauda, para a cauda não ter mais um jato direcionado sempre no mesmo lugar. Então, agora a gente tem um prato de espera aqui embaixo, onde a cauda entra pelo orifício, tá? Tá dando para ver aí, ó. Ela entra no orifício aqui, faz um retrabalho interno e sai pelas extremidades do Econ aqui. Aqui embaixo, como tem a porta do bico, isso cria uma câmara de pressurização. Então a gente passa a ter um mini agitador hidráulico aqui dentro, que faz com que ela remistura. Mas, ao mesmo tempo, a intenção principal é quebrar a memória de fluxo, porque o fluxo bate naquele centro lá embaixo, direciona para dentro dessa câmara, essa câmara faz um retrabalho, vai para a câmara de pressurização e agora o bico trabalha com distribuição em todo o seu orifício, ou seja, a cauda que chega aqui agora, ela é empurrada em todo o seu orifício. Antes, a gente tinha um bico, deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui um bico, né? A gente tinha um bico assim, o jato chegava direto no centro do orifício e já formava a gota, o leque. Agora, a gente tem um Econ antes, então o que acontece? A cauda bate no Econ, reincorpora, preenche as câmaras e aí ela sai do orifício do bico. Isso melhora totalmente a formação da gota, a formação do padrão de DMV, melhora na redução de deriva, ajuda a dar densidade, melhorar, estabilizar a densidade dessa cauda para ela poder ser aplicada. Ah, mas é muito pouco espaço para fazer uma remistura. Sim, é pouco espaço, mas a gente está falando em homogeneização de gotas, não do tanque de cauda lá atrás. A gente está falando de preparar a cauda para o momento da formação da gota. Então, ela vem sendo preparada e sendo transferida para a câmara de pressão. Prepara a cauda, transfere ela para a câmara de pressão. Prepara a cauda, transfere ela para a câmara de pressão. E aí vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai fazendo uniformidade. A função dele também. Quando você passa a forçar por igual a extremidade do bico, você passa a ter uniformidade de distribuição. Então os bicos geralmente eles têm uma curva de aplicação. O centro sempre mais volumoso e as extremidades menos. Agora não, agora quando você coloca o Econ, você tem também um pouco, mas essa curva é menor. A porcentagem de diferença de distribuição ela passa a ser reduzida. Por quê? Porque você tem uma distribuição por igual em todo o orifício do bico. Então, como essa cauda chega no orifício do bico faz toda a diferença. E é aí que mora todo o segredo. Porque o Econ está fazendo esse retrabalho de quebrar a memória de fluxo e fazer essa câmara pressurizada trabalhar no empurre dessa cauda. E isso vai te dar melhoria do padrão de gotas, auxiliar na redução de deriva e melhorar a cobertura na deposição da cauda. Fatores que interferem diretamente nisso. Não sei se todo mundo deve saber, mas assim, vou reforçar eles aqui. pH, tensoativo da água, isso interfere em tamanhos de DMV. Bicos com orifícios deteriorados, interfere na formação de gota, interfere na hora de fazer a aplicação, de melhorar a cobertura. Máquina regulada fora da normativa, fora do normativo padrão que veio do fabricante da máquina ou do bico. Você pegar um bico que ele é para trabalhar de 30 a 70 PSI, a 90 PSI, fazendo X micras. Quando você altera as características fora desse padrão, você perde meios comparativos. Então você não tem mais uma relação do que
pode estar afetando diretamente na formação das gotas ou na formação na cobertura da cauda. Então o Econ não faz milagre, mas ele auxilia, ele te ajuda a reduzir a deriva e a melhorar a deposição dessa cauda, desde que você siga as instruções de um bico aferido, uma regulagem de máquina boa, de acordo com o fabricante, e a dosagem do seu agroquímico dentro do seu tanque especificamente também correta, porque a gente sabe que tem alguns agroquímicos que colocam dosagem dobrada, principalmente adjuvantes antideriva, que mexe no tensoativo da água, e isso piora o DMV, não melhora, piora, faz com que tenha assim, maior redução de deriva, mas piora o DMV e a cobertura. Então, levando à risca os preceitos de ter redução de estar trabalhando com um bico que tenha com regulagem, né, com boa regulagem, dentro do padrão nominal que o fabricante do bico orientou, a máquina dentro das suas características para não se forçar demais, porque você pode ter força de bomba, forçar bomba, forçar regulagem de manômetros, e isso tudo vai interferir lá atrás, na hora de formar a gota da cobertura. A forma como você faz a dosagem, se você faz a dosagem acima do que é recomendado pelo fabricante também do agroquímico, isso também vai interferir na questão da formação do DMV. Uma outra questão também muito interessante, você conhecer o pH da sua água, o tensoativo da sua água, porque a água está diretamente ligada à viscosidade da cauda. E isso tudo faz um conjunto para se ter uma melhor aplicação. Novas tecnologias exigem novos manejos. Então, estar alinhado com esses processos vai fazer com que aconteça uma melhor eficiência. Um ponto aqui, Econ, para quem não conhece, esse é o corpo do Econ. Lá no fundo a gente tem um pratinho, ó, vazadinho no fundo. Tá vendo? Aqui. Isso aqui é o prato de espera, que isso também no futuro, a gente está fazendo alguns estudos para ver se ele aumenta a vida útil do bico, porque quando você não tem mais aquele jato direto chegando no centro do bico com a pressão, velocidade e com memória de fluxo, quando a gente quebra tudo isso, a gente acredita que vai dar um aumento de vida útil no bico, tá? Esse aqui, ó, mini difusor, ele tem as características de um agitadorzinho hidráulico, tá? E as características de um agitadorzinho hidráulico, ó, cone, entrada, tá? É ele que faz a quebra de memória de fluxo, bate lá, ele reincorpora aqui para poder fazer os dois montados lá dentro, tá? E aí você tem um trabalho de aplicação corretiva, certo? Abraço.